Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Essa conferência será conduzida em dois idiomas diferentes, inglês e português. Para melhorar a qualidade da transmissão em português, após selecionar o idioma, no botão Interpretação, clique também em desativar o áudio original na plataforma Zoom. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in English. To switch, please press the interpretation button on the platform and then select the English language. Meu nome é Gui Paiva e eu sou o diretor da área de Relações com Investidores e Fusões e Aquisições. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Resultados da Embraer, referente ao quarto trimestre e do ano de 2024. Os números desta apresentação contêm informações financeiras não GAAP para ajudar os investidores a reconciliar as informações financeiras da IVE nos padrões GAAP com as regras IFRS da Embraer. É importante mencionar que as informações relacionadas aos resultados da IVE serão discutidas na conferência da companhia em março. Informamos também que todos os números são apresentados em dólares norte-americanos, pois é a moeda funcional da companhia. Esta conferência pode incluir declarações sobre eventos futuros, baseados nas expectativas da Embraer e nas tendências financeiras do mercado. Tais declarações são sujeitas a incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nesta conferência. Exceto conforme previsto na regulamentação aplicável, a companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas feitas nesse evento. Para informações financeiras detalhadas, a companhia incentiva a análise das suas publicações feitas juntos à CVM. Neste momento, todos os participantes acompanham essa conferência como ouvintes. Mais tarde, forneceremos instruções para a participação na sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta conferência está sendo gravada. Participam hoje desta conferência Francisco Gomes Neto, presidente e CEO, Antônio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro, Luiz Harrison, diretor de comunicação corporativa, além de mim. Esta conferência tem 3 partes. Na primeira parte, nós apresentaremos os resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Na segunda parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas apenas para investidores. E, por último, na terceira parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas dedicada apenas à imprensa. Eu tenho o prazer em passar a palavra ao Francisco, que dará início à apresentação dos resultados da Embraer. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Obrigado, Gui, e bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Resultados do quarto trimestre de 2024 da Embraer. Antes de iniciar minha apresentação sobre 2024, eu tenho o prazer de compartilhar que a ANA, All Nippon Airlines, adquiriu essa semana 15 jatos Il-90E2, além de opções para 5 aeronaves adicionais. É a primeira venda da nossa família E2 no Japão, e essas aeronaves se juntarão aos outros 47 jatos E1 que operam com sucesso no país desde 2009. Voltando a 2024, esse foi um ano histórico para a Embraer, com resultados memoráveis que comprovam a trajetória bem-sucedida de crescimento da companhia. Nós atingimos o nosso guidance para 2024, o original e o revisado, tanto para os indicadores financeiros quanto para os operacionais, demonstrando nossa capacidade de superar os diversos desafios ainda presentes na cadeia de suprimentos. Alcançamos a receita recorde de 6,4 bilhões de dólares, maior patamar de todos os tempos. O contínuo foco em vendas resultou na maior carteira de pedidos desde a criação da empresa, avaliada em 26,3 bilhões de dólares. O nosso processo de desalavancagem financeira deu outro passo à frente, e a nossa dívida líquida está hoje próxima de zero. A Embraer tem agora condições contábeis para começar a pagar dividendos, sujeito à aprovação de seus acionistas. Para este ano, estamos comprometidos com o crescimento sustentável, e o nosso guidance para 2025 reflete a mesma fórmula de sucesso dos últimos anos, com um crescimento de 2 dígitos. Falando sobre vendas, tivemos um 2024 notável, com destaques positivos em todas as áreas, e um impressionante índice book-to-bill de 2,2 por 1 para toda a empresa.
Anunciamos nosso maior pedido na aviação executiva, de 7 bilhões de dólares, com 182 pedidos firmes e 30 opções com a FlexJet. O jato leve Phenom 300 permaneceu como o jato mais entregue na categoria pelo 13º ano consecutivo e o jato bimotor mais entregue pelo 5º ano consecutivo. A divisão terminou 2024 com uma carteira de pedidos recorde de 7,4 bilhões de dólares e uma relação book-to-bill líder no setor de 2,7 por 1. A Defesa e Segurança encerrou o ano com o melhor desempenho de vendas de sua história. Em 2024, Áustria, República Tcheca, Holanda e um cliente não divulgado adquiriram 13 KC-390 Millennium. Suécia e Eslováquia também selecionaram a aeronave. O A-29 Super Tucano também teve um ótimo desempenho. Recebeu 29 novos pedidos do Paraguai, Portugal, Uruguai e 2 clientes não divulgados. A carteira de pedidos subiu para 4,2 bilhões de dólares, com participação recorde, mais de 60% de clientes globais. A unidade de negócios registrou uma excelente relação book-to-bill de 3,3 para 1. Na aviação comercial, anunciamos um contrato firme com a American Airlines para 90 aeronaves E175 e mais 43 opções. Em nossa família de jatos E2, assinamos contratos com a Luxair, Mexicana e Virgin Australia, 30 aeronaves, e introduzimos 3 aeronaves E195-E2 na Lot Polish via Lessores. A divisão encerrou o ano com uma carteira de pedidos de 10,2 bilhões de dólares e um forte índice book-to-bill de 1,6 para 1. Serviços e suporte também apresentou crescimento sólido, ao expandir os seus centros próprios de serviços nos Estados Unidos e anunciar novos contratos de longo prazo com a FlexJet e com diversas companhias aéreas comerciais. A carteira de pedidos da divisão aumentou para 4,6 bilhões de dólares, um novo recorde histórico, sustentada por contratos de longo prazo, e a unidade de negócios terminou o período com um sólido índice book-to-bill de 1,9 para 1. A unidade de negócio também iniciou o reparo de motores na nossa nova operação de motores Pratt & Whitney GTF na OGMA, Portugal. A cadeia de suprimentos continua sendo um desafio, mas estamos trabalhando incansavelmente para enfrentá-los. Em 2024, focamos em iniciativas estratégicas para melhor nivelar a produção nesse e nos próximos anos. Também melhoramos a colaboração com os nossos fornecedores. Reforçamos a estrutura da área de supply chain, digitalizamos processos e investimos em ferramentas de inteligência artificial para monitorar e gerenciar atividades em tempo real. Nos próximos slides, passaremos para os destaques dos resultados operacionais por unidade de negócio. Na aviação comercial, as receitas aumentaram 20% em 2024. O EBIT ajustado para o ano inteiro foi de 55 milhões de dólares, ou 182% superior ao de 2023, apoiado por uma margem EBIT de 2,5%, impulsionada pelo mix de clientes e pela alavancagem operacional. Na aviação executiva, as receitas cresceram 25% em 2024. O EBIT ajustado da divisão atingiu 205 milhões de dólares, ou 62% superior ao de 2023, ajudado por uma margem EBIT de 11,7%, devido à alavancagem operacional. Em defesa e segurança, a receita líquida cresceu 40% em 2024. O EBIT ajustado foi de 45 milhões de dólares, ou 57% maior que em 2023, sustentado por uma margem EBIT de 6,2%, devido ao mix de clientes KC-390 e maiores volumes de A-29. Passando para serviços de suporte, as receitas aumentaram 15% em 2024. O EBIT ajustado atingiu 270 milhões de dólares, ou 25% maior que em 2023, impulsionado por uma margem EBIT de 16,5%, suportada por maiores volumes na divisão. Por fim,
a IVE continua avançando em seu processo de desenvolvimento e teste do eVTOL. Em 2024, a IVE atingiu marcos importantes do programa, como a montagem final de seu primeiro protótipo em escala real, que está sendo atualmente avaliado durante a campanha de testes em solo e está programado para fazer o primeiro voo em 2025. Passo agora a palavra ao Antônio, o nosso CFO, para dar mais detalhes sobre os resultados financeiros. Depois voltarei com as considerações finais. Obrigado, Francisco. Bom dia e boa tarde a todos. Os resultados notáveis que o Francisco acabou de apresentar também estão refletidos em nossos números financeiros. Apresentamos crescimento sólido e sustentável nos principais indicadores do quarto trimestre. Vamos agora para o slide 11, começar com as entregas. A Embraer entregou 75 aeronaves no último trimestre, igual ao volume entregue no mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, a empresa entregou um total de 206 aeronaves em 2024, incluindo 3 KC-390 Millennium, um aumento de 14% comparado aos 181 aeronaves de 2023. A aviação executiva entregou 44 jatos no quarto trimestre e um total de 130 no ano, no ponto médio das estimativas originais para 2024. Atingindo o recorde de entrega dos últimos 14 anos. A categoria de jatos médios e supermédio representou metade das entregas durante o trimestre, impulsionada pelo momento positivo da família de jatos Praetor. É importante ressaltar o progresso observado na iniciativa do plano de nivelamento de produção da companhia. Conseguimos reduzir a concentração das entregas no quarto trimestre de 2024 em 10 pontos percentuais em relação a 2023 para a aviação executiva. A aviação comercial entregou 31 aeronaves no último trimestre de 2024 e 73 no ano, no teto de nossas estimativas revisadas de 70 a 73 e ainda dentro das estimativas originais de 72 a 80 para o período. Para o ano, nossa família de jatos C2 representou 65% das entregas e a família 1, 35%. Slide 12. Conforme já mencionado pelo Francisco, a nossa carteira de pedidos, backlog, expandiu mais de 40% no quarto trimestre, comparado com o ano anterior. Dando mais detalhes, a carteira de pedidos firmes da aviação executiva aumentou 70% contra o ano anterior, apoiada pelo contrato da FlexJet. A carteira de pedidos de serviço e suporte subiu mais de 65%. Enquanto a defesa e segurança aumentou 50%, suportada por novos pedidos do KC-390 Millennium e do A-29 Super Tucano. Carteira de pedidos da aviação comercial aumentou sólidos 15% ano contra ano. Passando para as receitas, no quarto trimestre tivemos um aumento de 17% ano contra ano, encerrando o valor do trimestre em mais de 2,3 bilhões de dólares. Nossa receita de 6,4 bilhões de dólares no ano de 2024 atingiu o limite superior das estimativas da companhia, com um aumento de mais de 20% em comparação a 2023. Todos os negócios apresentaram um bom desempenho ao longo do ano, especialmente defesa e segurança e aviação executiva, cujas as receitas aumentaram 40% e 25% ano contra ano, respectivamente. Juntos, esses dois segmentos representaram mais de 40% da receita total da Embraer em 2024. Slide 13, por favor. No quarto trimestre, geramos 328 milhões de dólares em EBITDA ajustado, com uma margem de 14,2%. E no ano, um total de 922 milhões de dólares. Lembrando que a contribuição da arbitragem da Boeing de 150 milhões impactou os resultados do ano e contribuiu para um aumento das margens de cerca de 230 pontos base, de 12,1 para 14,4. Passando para o próximo slide, o EBIT ajustado para o trimestre foi de 265 milhões de dólares, com uma margem de 11,5%. Para o ano, geramos 708 milhões de dólares, com uma margem de 11,1%,
superando o limite superior de 10% das estimativas revisadas de 2024. Se olharmos para os resultados do ano sem considerar acordo com a Boeing, a margem EBIT melhorou 210 pontos base no ano contra ano, de 6,6% para 8,7%, decorrente de uma maior rentabilidade em todas as unidades de negócio, impulsionadas por ganhos de eficiência e de alavancagem operacional. Agora para o slide 15, por favor. No quarto trimestre, geramos 996 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado, devido ao maior número de entregas e forte desempenho em vendas, incluindo uma significativa antecipação de pagamentos de clientes de defesa que impactará negativamente o ano de 2025. Para 2024, geramos 676 milhões em fluxo de caixa livre ajustado e ainda robustos 540 milhões sem considerar o acordo com a Boeing, sustentados por pré-pagamentos de defesa, em comparação com 318 milhões em 2023. Superamos de longe nossa estimativa de 300 milhões ou mais, em consequência da melhoria do nosso capital de giro. Passando para os investimentos, sem a IVE, investimos 64 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento durante o trimestre, 56 milhões em CAPEX e 10 milhões líquidos no programa de peças pool, totalizando 130 milhões no quarto trimestre, em comparação com 142 milhões há um ano atrás. Em uma base anual, a Embraer sem IVE investiu um total de 428 milhões de dólares em 2024, em comparação com 414 milhões em 2023. Nossa alocação de capital continua voltada para segmentos com maiores retornos, como aviação executiva e serviços de suporte, principalmente nos Estados Unidos. Continuamos a ver para os próximos anos o nosso investimento girando em torno de 400 milhões de dólares anuais. Slide 16. Nosso lucro líquido ajustado foi positivo de 173 milhões de dólares para o trimestre, para uma margem ajustada de 7,5%. Enquanto isso, terminamos o ano com 462 bilhões em lucro líquido ajustado, para uma margem ajustada de 7,2%. Se excluirmos o acordo com a Boeing, o nosso lucro líquido ajustado foi de 363 milhões de dólares para uma margem de 5,7%, em comparação com 80 milhões e 1,5% de margem há um ano atrás. Slide 17, por favor. Gostaria de começar destacando o canto superior direito do slide. A Embraer terminou 2024 com uma posição de dívida líquida sem IVE de apenas 111 milhões de dólares, em uma relação de dívida líquida para EBITDA de 0,1 vezes, em comparação com 781 milhões e 1,4 vezes no final de 2023, ou seja, uma diminuição significativa ano contra ano. No passado, mencionei que estavam tomando todas as medidas necessárias para recuperar o nosso grau de investimento. Estou feliz em anunciar que em 2024, as 3 principais agências de rating nos classificaram como grau de investimento. Esperamos continuar melhorando nossa classificação para 2025 e 2026. Como parte do nosso plano de gestão de dívida, estamos focados em gerar caixa, estender prazo médio e reduzir o custo da dívida. No mês passado, emitimos com sucesso um novo título de 650 milhões de dólares, com vencimento em 2035. Esta emissão pretende ser neutra em termos de alavancagem, pois planejamos usá-la para quitar 522 milhões que venceriam em 2027 e 150 milhões de dólares que venceriam em 2028. Como resultado dessa transação, nosso prazo médio de dívida aumentou de 3,8 anos em 2024 para mais de 6,5 anos no primeiro trimestre de 2025. Finalmente, para concluir a minha apresentação, deixe-me passar pelos detalhes de nossas estimativas para o ano de 2025. Em relação às operações, prevemos que a aviação comercial deve entregar entre 77 a 85 aeronaves, um aumento de 10% no ano contra ano, usando o ponto médio da faixa. Enquanto isso, na aviação executiva, prevemos 145 a 155 jatos,
um aumento de 15% no ano contra ano. Se passarmos para a parte financeira, estimamos que a receita fique entre 7 a 7,5 bilhões de dólares, com um ponto médio da faixa 13% maior do que geramos no ano passado. Prevemos a margem EBIT entre 7,5% a 8,3% para o ano, o que implicaria aproximadamente 575 milhões no ponto médio da faixa, ou 10% maior do que os 520 milhões em EBIT ajustado, sem considerar o acordo com a Boeing e itens extraordinários positivos em 2024. Finalmente, se passarmos para a geração de fluxo de caixa livre, estimamos 200 milhões ou mais para o ano. Lembre-se que nosso objetivo é converter 50% do nosso EBITDA em fluxo de caixa livre. Destaco que a conclusão dos nossos contratos de defesa, como também os seus pré-pagamentos, são muito difíceis de serem previstos. Por exemplo, recebemos adiantamentos significativos no quarto trimestre de 2024, que originalmente esperávamos para 2025. Assim, se olharmos para 2024 e 2025 juntos, a companhia deverá gerar 875 milhões de caixa ou mais, sendo que 50% do valor aproximado de 1,75 bilhões em EBITDA implícito nos nossos resultados de 2024, junto com as nossas estimativas para 2025. Atualizaremos ou reiteraremos nossas expectativas para 2025 trimestralmente ao longo do ano. Com isso, devolvo a palavra para o Francisco para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Antônio. Primeiramente, eu gostaria de expressar o meu sincero agradecimento aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores e às mais de 20 mil pessoas que fazem parte da nossa família Embraer pela confiança depositada ao longo do ano passado. O seu apoio contínuo é uma parte crítica do nosso sucesso e do nosso crescimento. Para 2025, continuamos comprometidos com nosso esforço contínuo para gerir nossos negócios com eficiência, com disciplina financeira e com inovação em todas as áreas da empresa, e seguindo fortalecendo nossa Muito obrigado. gestão Vamos da iniciar cadeia de agora suprimentos. as sessões de E, perguntas claro, e respostas. manteremos nosso foco constante em vendas para alcançar resultados ainda melhores em todas as unidades de negócios para 2025 e para os próximos anos. Para finalizar, nós esperamos um 2025 ainda melhor que 2024. A Embraer mostrou que está mais forte do que nunca, bem posicionada para um crescimento sustentável e pronta para capturar todo o seu potencial nos próximos anos. Continuamos trabalhando duro, sempre abraçando a base de nossa cultura, que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. A primeira parte da sessão de perguntas e respostas será exclusivamente para a participação de analistas e investidores. A segunda parte será dedicada aos jornalistas. Lembramos novamente que essa conferência está sendo realizada em inglês com tradução para o português. Agora faremos um breve anúncio para os participantes em Pedimos aos interessados em fazer perguntas que a qualquer momento pressionem *9 em seu telefone ou pressionem o botão levantar a mão na plataforma. Ao ter seu nome anunciado, pressionem *6 no telefone ou ativem seu microfone na plataforma. Responderemos também perguntas por escrito enviadas através do chat da plataforma. Se houver necessidade de assistência, por favor, solicite via botão Q&A na plataforma. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por vez. A primeira pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor.
pode prosseguir com sua pergunta. Olá. Bom dia, parabéns pelo TRI. Tem uma pergunta rápida sobre o guidance para 2025. Essa margem de EBIT de 7,5 até 8,3, pensando no 8,3%, essa seria uma estimativa conservadora? Ou a empresa está assumindo que as entregas comerciais, pensando nos clientes, talvez haja uma pressão nas margens em 2025, mas isso quer dizer que até 2026 veremos uma melhoria maior nas margens. Se puderem nos dar mais informações sobre esse guidance, seria muito útil. Muito obrigado. Vocês sabem melhor do que nós que há muita volatilidade, temos a questão do câmbio, inflação. O nosso EBIT recorrente, de acordo com o nosso cálculo aqui, sem os créditos tributários, sem a Boeing, é 7,6. É por isso que o guidance ficou entre 7,5 e 8,3. Na nossa opinião, isso já mostra, no ponto médio, um aumento de 10% no valor. E, considerando o top line, provavelmente será melhor, mas hoje, pelo menos, o nosso guidance está acompanhando o lado operacional. Por favor, não se esqueça também a receita de defesa e serviços de suporte que não está contemplada no guidance. Ou seja, é uma combinação de fatores. O que é importante é que conseguimos compensar o que tivemos da arbitragem, tudo isso. Então, eu diria que é uma questão mista por enquanto. Guilherme, você gostaria de complementar? Não, Antônio, eu acho que você já respondeu as questões principais. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. A próxima pergunta é de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Olá, bom dia, muito obrigado. Desculpe, tive um probleminha com o microfone aqui. A minha pergunta é, bom, em primeiro lugar, gostaria de confirmar o que o Antônio disse. Ele disse que a margem EBIT recorrente de 2024, considerando os créditos, foram 7,6. Queria apenas confirmar essa resposta. A segunda é sobre a aviação comercial. Gostaria de saber como vocês estão vendo a evolução da carteira de pedidos em termos de precificação, se há um ambiente de preços melhores no mercado atualmente e qual a sua expectativa para 2025. Muito obrigada. Oi, Daniel. Muito obrigado pela pergunta. Então, só para esclarecer, houve alguns itens extraordinários em 2024. O acordo com a Boeing foi um deles. Tivemos créditos tributários e também isso contribuiu com os resultados de 2024. Então, como foi mencionado, pensando no EBIT recorrente de 2024, a margem ficou em 7,6. Agora vou passar ao Antônio para comentário sobre a segunda parte da pergunta. Daniel, bom dia, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, vocês falam conosco todo mês sobre a famosa margem da aviação comercial, né? Nós estamos seguindo a 5 a 6% no ponto médio, ou seja, 2,5 já é uma boa melhora em comparação com o ano anterior. Um ponto.
mostrando que a nossa carteira de pedidos já melhorou e conseguimos captar uma alavancagem operacional. Então, estamos pensando aí num dígito único no ponto médio. Houve algumas situações difíceis, mas eu diria que, em média, o ponto médio novo é acretivo no ponto médio. Eu não sei se você quer comentar esse momento da aviação comercial agora, Francisco. Claro, sem dúvida. Muito obrigado pela pergunta, Daniel. Nós tivemos um ano bom, como eu disse antes, na aviação comercial. O grande pedido de E1 da American Airlines e considerando o mercado em 2024, tivemos resultados muito bons de E2 também. Vendemos 30 E2 novos, abrimos novos clientes e também tivemos mais 3 E195 para Lot Polish. Temos várias campanhas em andamento e esse ano acabamos de anunciar a decisão da ANA 15 mais 5 E195 E2. Estamos muito otimistas com relação à aviação comercial para 2025. Muito obrigado, obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. De nada, Daniel, muito obrigada. A próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Olá, bom dia, obrigado pelo call. Vamos voltar à questão da margem de EBIT, por favor, porque eu acho que é um assunto importante. Pensando no mix para 2025, estamos assumindo que a aviação comercial ainda vai ficar abaixo das médias e diluindo, de certa forma, o crescimento da aviação executiva, serviços de suporte. Isso fica implícito, de certa forma, na sua margem para 2025. Então, seria interessante ter um pouco mais de informações com relação a como vocês estão vendo as margens de cada segmento, se vocês puderem divulgar isso, é claro. Seria ótimo. Muito obrigado. Oi, Lucas, muito obrigado pela pergunta. Bom dia. Agora que você viu os resultados, espero que você tenha gostado. Bom, o perfil da margem para o ano que vem, nós já divulgamos mais ou menos que ficará mais ou menos em linha em 2025. Nós fizemos a divulgação, vocês puderam ler. Tivemos um resultado até melhor em serviços de suporte. Isso foi normalizado esse ano para 2025. Mesmo na aviação comercial, defesa teve um pequeno crescimento e executiva também no mesmo nível. Ou seja, isso reflete quantidades sem o que acabamos de dizer para o Daniel do Itaú. A margem recorrente, sem os fatores contribuintes que tivemos no ano passado, eu diria que foi acretiva com a nossa carteira de pedidos em operações. Pode parecer modesto para vocês, mas vamos aguardar o que vem aí pelo ano. Tem muita volatilidade no mercado e é por isso que preferimos não decepcioná-los no final do ano. Ok, muito obrigado, Antônio. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia. A próxima pergunta é de Noah Poponak, da Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Estão me ouvindo? Sim, Noah. Muito obrigado por responder minhas perguntas. Eu gostaria de saber sobre o pedido da FlexShare. O quanto disso foi incremental em comparação com as entregas existentes e também o que já estava no seu fluxo de entregas na aviação executiva, por favor. Muito obrigado pela pergunta, Noah. Todos os pedidos são incrementais. Esse é um pedido novo para nós, que foi para a nossa carteira de pedidos, e também mostra o quão sustentável está sendo
o nosso negócio. 100% do pedido é incremental. Fica entre 30 e 40 aeronaves por ano. Ok, muito obrigada. Também gostaria de perguntar sobre o guidance de fluxo de caixa, por favor. Vocês poderiam explicar por que que o fluxo de caixa livre vai cair em comparação com os últimos anos e a conversão do lucro líquido para EBIT também? Obrigada pela pergunta, já estava preparado para responder. Inclusive, o meu comentário na apresentação era para você, porque nós sempre falamos em 50% de EBITDA em termos de conversão. Se somarmos 2024 e 2025, nós estamos justamente nos 50% implícitos do EBITDA. O que estamos enfrentando é a sazonalidade, principalmente devido ao fato de que as unidades de negócios estão crescendo muito. Defesa é muito difícil de prever quando você vai ter novos pedidos. A dinâmica, se vamos ter um bom PDP ou não, eu diria que, em média, chegamos aos 50%, mais altos e baixos. Vocês viram em 2024, mais ou menos 700 milhões. Fazendo os cálculos para esse ano, estamos calculando uma progressão de pagamentos mais ou menos no mesmo nível. Precisamos de capital de giro para entregar mais de 1 bilhão de receita. Então, por isso que eu digo, parece modesto, mas é o começo do ano. Vamos ver aí as campanhas de venda ao longo do ano. Muito provavelmente vamos ter um upside melhor. Por isso que temos aí mais de 200. Inclusive, no ano passado, mudamos o guidance no terceiro TRI. Aumentamos o guidance. E essa é mais ou menos a dinâmica que temos no nosso fluxo de caixa hoje. Ótimo, muito obrigado. Foi muito útil. Obrigado, Noah. A próxima pergunta é do número de telefone que termina em 6840. Por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, aqui é o Miles Walton. Oi, Miles. Olá. Francisco, você poderia falar um pouco a respeito das limitações da cadeia de suprimento que ainda estão por aí? Se você pudesse falar um pouco sobre cada segmento e também se pudesse confirmar que as peças de precisão, eu queria saber só com relação à exposição nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta, Miles. É verdade que a cadeia de suprimento tem sido uma das principais questões que temos enfrentado nos últimos anos, mas fizemos muitas coisas para melhorar o nosso processo interno, a forma como suportamos e prevemos problemas e também como apoiamos os nossos fornecedores para entregarem as peças que precisamos. Mas o que fizemos, em primeiro lugar, foi preparar um plano de produção. Na nossa opinião, ele é muito realista, considerando todas as limitações e os riscos que se apresentam. Para ser sincero, nós poderíamos entregar até mais aeronaves, tanto na aviação comercial, executiva e até de defesa em 2025, mas decidimos ser um pouco mais conservadores, levando em consideração essas limitações aí de supply chain. E os gargalos, é interessante, os gargalos vão mudando de um fornecedor crucial para outro, mas acreditamos que estamos muito bem preparados em 2025 para termos as peças que vamos precisar. Isso associado a essas iniciativas que já implementamos em 2023, que é a nossa linearidade ou nivelamento de produção. A ideia é ter uma distribuição melhor das produções e entregas ao longo do ano. Isso vai ser mais saudável para a nossa eficiência, produtividade e geração de caixa. Isso é exatamente o que estamos fazendo. Estamos nos aproximando de nossos fornecedores, estamos utilizando ferramentas de inteligência artificial para monitorar os riscos da nossa cadeia de suprimento e também implementando
iniciativas, equipes de resgate, Lean, para ajudar os nossos fornecedores a eliminarem gargalos de equipamento, de qualidade ou de eficiência. Então, é isso que estamos fazendo e esperamos ter mais um ano difícil, mas estamos preparados para enfrentar os desafios. Miles. E, só para esclarecer alguma coisa específica com relação às peças de precisão, vocês tiveram muito sucesso aí na sazonalidade entre os tris, nas entregas, e queremos saber se vocês vão ter os mesmos resultados ou ainda melhor. Sim, como eu disse, o gargalo muda de um fornecedor para o outro ano a ano, e esse é um dos riscos que estamos administrando, mas realmente acreditamos que a nossa produção e as entregas para esse ano são realistas. Ok, muito obrigada. Obrigada, Miles. A próxima pergunta é do Marcelo Mota, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. A minha pergunta é sobre o top line. Nós conhecemos os números da aviação executiva e comercial, com base nas entregas. Vocês poderão comentar com relação às perspectivas para serviços de defesa, considerando que a porcentagem de conclusão das aeronaves KC? Quantas aeronaves entraram em produção esse ano? Será que esse ano pode se acelerar se tivermos mais pedidos confirmados ou não? Gostaria de entender o upside na área de serviços e defesa. Muito obrigada. Oi, bom dia, obrigado pela pergunta. Na área de defesa, entregamos 3 KC-390 no ano passado, 5 dos quais foram contabilizados usando a metodologia PLC, e o objetivo é chegarmos a 10 aeronaves até 2030. Então, vamos ver aí um aumento gradual nos próximos anos até chegarmos nesse nível. Então, se você fizer uma previsão linear, considerando essas 10 aeronaves, você vai chegar no ponto. Obrigado. E com relação a serviços de suporte, o ramp-up da Ogma, alguma coisa diferente desse crescimento de 2 dígitos que a empresa tem divulgado? Não. Vamos ter aí os reparos dos motores GTF aumentando para mais ou menos 250 milhões em 2026 e 500 milhões de top line em 2028, com ramp-up total. Vamos continuar a ter um aumento de valor nesses reparos, então vamos ter upside vindo daí. Mas o resto dos negócios estão continuando muito bem, todos os negócios associados à Embraer crescendo em 2 dígitos, e também a parte mais agnóstica nos 2 dígitos mais baixos, chegando a 1 dígito. Marcelo, só para complementar, nós chegamos na fração superior, o topo do guidance para 2025 nosso está um pouco melhor do que vocês estão considerando, pensando no que o Francisco disse. Ou seja, podemos entregar ainda mais do que está no guidance. Eu diria que hoje, pelo menos, estamos muito comprometidos e temos uma perspectiva positiva com relação a atingirmos o topo do top line. Vamos ver como as coisas evoluem, tem muita volatilidade, mas eu diria que estamos bem preparados para chegarmos ao high-end. Muito claro, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é do número de telefone com final 7519. Pode prosseguir. Bom dia, desculpem. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo, Steve. Ótimo. Muito obrigado. Bom dia, aqui é o Steve, do Citi. A maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, então vou fazer apenas uma. Eu gostaria de saber, é um follow-up da pergunta do Miles com relação à cadeia de suprimento. Vocês
fizeram um trabalho incrível in-house, mas tem alguns pontos de dor na cadeia de suprimento que vocês acham que vai demorar para resolver para o setor como um todo, principalmente com relação ao tamanho do motor ou questões relacionadas ao motor especificamente, ou áreas específicas que o setor esteja enfrentando? Ah, sem dúvida, aqui é o Francisco. Bem, mesmo no setor de motores, houve melhorias, mas existem motores específicos que estão sofrendo, sim, em termos do cronograma de produção, mas também há fornecedores cruciais e até parafusos que estão sendo um desafio em 2025, porque as montadoras estão aumentando a produção e isso está colocando pressão na cadeia de suprimento. Mas, como eu disse, existem gargalos, nós estamos trabalhando nos gargalos, temos um plano de produção que foi divulgado no Guidance com base nas limitações que estamos vendo no mercado. Ótimo, foi muito útil. Muito obrigado, Francisco. De nada. Muito obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é de Lucas Esteves. Pode prosseguir. Bom dia. Parabéns mais uma vez pelos resultados espetaculares. Uma pergunta rápida. Os volumes para 2025 no Guidance implicam em alguma mudança no mix de produtos para justificar essas margens? Oi, Lucas, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que o mix de produtos não vai mudar muito em 2025. Nós estamos vendo um crescimento em todos os nossos produtos, jatos corporativos, comerciais. Temos também na defesa os super tucanos, é verdade, que vão nos ajudar nos resultados, mas os outros produtos, estamos observando um crescimento em quase todos eles em 2025. Na aviação comercial, vocês preveem alguma mudança no mix? Um pouco mais de E1s em 2025, devido aos novos contratos que fechamos no ano passado. Acho que essa é a mudança que estamos vendo. Um aumento nas E1 em 2025. Ótimo, muito obrigado. Lucas, só cuidado. Existem contratos antigos e novos, não só contratos novos. A principal mudança, na minha opinião, são os super tucanos, que não tivemos quase nada nos últimos 2 anos. Então, isso vai mudar um pouquinho o perfil da defesa. Os tucanos devem impulsionar a rentabilidade, né, Antônio? Bom, é isso que nós esperamos, Lucas. Ok, vamos ver. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é do Lucas Lack, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Bom dia. Muito obrigado por responderem minhas perguntas e parabéns pelos resultados. Algumas perguntas de follow-up com relação a lucros. Se pudessem passar mais informações sobre a divisão de aviação executiva e defesa. Na executiva, nós temos aí 10% de lucro na margem de EBIT. Eu gostaria de saber se vocês podem passar mais detalhes, se isso já reflete o mix estrutural depois dos grandes pedidos que vimos em 2024. E na área de defesa, por outro lado, tivemos uma grande rentabilidade no quarto tri. Queria saber qual foi o principal vetor dessa melhora na rentabilidade e quanto deve vir por aí considerando o guidance de rentabilidade para 2025. Muito obrigado. Oi, Lucas. Prazer falar com você. Aliás, começamos a conversar hoje. Eu vou começar pela aviação executiva. No terceiro e quarto tri
de 2024, reportamos 16%, e no quarto TRI, 10%. Mesmo a divisão teve uma performance muito melhor em comparação com o ano. É muito simples. No terceiro TRI, tivemos uma concentração enorme. E isso afetou o quarto TRI. Nós conseguimos estabilizar isso melhor, principalmente na aviação executiva. Teremos um nível de produção muito mais equilibrado, justamente por causa da aviação executiva. Eu diria que essa é a principal diferença na aviação executiva, e também vamos ter elementos positivos no quarto TRI que também nos ajudaram. Na área da defesa, fechamos alguns contratos no quarto TRI que conseguimos monetizar o que tínhamos em termos de estoque. Isso também foi um vetor positivo dos resultados no terceiro TRI, mas eu gostaria de olhar para a defesa na base anual. Fomos de 5,5 em 2023 para 6,2 em 2024. É mais ou menos o que estamos comunicando. Defesa está indo para um ponto médio de um dígito ou um ponto alto de dígito único. Mas estamos progredindo e achamos que é isso que vamos ver em 2025 também. Perfeito, muito claro, Antônio. A próxima pergunta vem de Alberto Valério, do UBS. Pode prosseguir. Bom dia, Gui, Antônio e Valério. Parabéns pelos excelentes resultados de 2024. A minha pergunta trata de 2025. Eu gostaria de perguntar sobre a estimativa de free cash flow, quanto isso vai ser, e depois em relação à capacidade máxima nas suas fábricas. Eu tinha em mente que os jatos executivos estavam entre 140 e 150, e eu gostaria de saber se essa é a capacidade máxima mesmo, ou se vocês já entregaram isso este ano e, por isso, haverá necessidade de investimentos para aumentar a capacidade de jatos executivos este ano. E aqui eu tinha um número de 120 até 150 jatos executivos por um ano. Então, novamente, parabéns pelo ano. Muito obrigada pela pergunta. O Francisco vai falar sobre a capacidade da empresa e eu vou começar com o free cash flow. Só para voltar um pouquinho, o nosso objetivo é converter 40% do free cash flow em EBITDA. Nós temos muito forte atuação em defesa em 2024, o que nos levou a 600 milhões de dólares em free cash flow ano passado. E isso, claro, também vai gerar um retorno em 2025. Analisando os 2 anos em combinação, o que nós acreditamos é que estamos muito próximos a essa taxa de 50% de conversão em EBITDA. Agora vou passar para o Francisco para que ele possa responder sobre a capacidade. Alberto, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui falando com você. Você vê que a nossa carteira de pedidos está sempre subindo e há um momento que pede cautela. As nossas premissas é um book-to-bill de 1 para 2. E o que nós fizemos em 2024 não quer dizer que não vamos continuar crescendo. Nós estamos vendo um bom crescimento para 2025 e prevemos o mesmo para 2026. Quanto à capacidade, novamente, eu retorno a palavra ao Francisco. Obrigada, Gui, Antônio. Obrigado, Alberto, pela pergunta. Na verdade, Alberto, nós estamos aumentando a produção em todas as divisões.
na verdade, aviação comercial, executiva, defesa e também nos serviços. Estamos elevando a nossa capacidade de produção ano a ano em linha com a carteira de pedidos. Mas como eu já mencionei, somos extremamente diligentes em relação à nossa disciplina financeira, no que se trata de aprovar investimentos. Então, antes de aprovar o investimento de aumento de produção, vamos considerar com cuidado as oportunidades existentes, vamos trabalhar com os fornecedores para ter a certeza que esse investimento trará um bom retorno no futuro, mas ainda temos capacidade de crescimento em todas as unidades em aviação comercial. O guidance vai para... Esperamos chegar a 3 dígitos nos próximos 2 a 3 anos e aumentar até 120 ou mais se o investimento justificar esse retorno. O mesmo vale para os jatos executivos, estamos crescendo, estamos também investindo num paint booth, novas áreas de preparação também para elevar a produção em 2025 e anos que se seguirão. Então, é um olho no peixe, outro olho na eficiência. O investimento tem que valer a pena em termos de retorno. O mesmo se aplica à defesa e serviços e suporte. Então, tivemos investimento de 77 milhões nos últimos anos na expansão dos nossos serviços de MRO em Dallas, porque vimos um excelente retorno ali. Então, essa é a nossa posição. Muito obrigada. Muito obrigada, Francisco, Gui, agradeço muito. A próxima pergunta é de Norman Epstein. Por favor, pode prosseguir. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos bem, Ronald. Só algumas perguntas, se não se importam. Na verdade, eu vou até virar um pouco uma pergunta. Por quanto tempo vocês acham que podem conseguir, antes de investir em uma nova plataforma, seja na área executiva, né, dos jatos executivos, ou aviação comercial? Ronald, já estava esperando essa pergunta de você, para falar a verdade. É uma ótima pergunta. Ronald, a pergunta, na verdade, pede a mesma resposta de sempre. Estamos fazendo vários estudos em diferentes frentes, comercial, etc., e estamos também focados em entregar os resultados daqui até 2030 para que a geração de caixa seja extremamente saudável e sustente nossa próxima jogada. Estamos também investindo em novas tecnologias. Eu acho que este ano fizemos um dos maiores investimentos em novas tecnologias para garantir essa prontidão tecnológica. Caso decidamos embarcar um novo programa, mas até 2030, nosso foco será nos produtos existentes. E o nosso plano é fantástico. Vocês viram que estamos crescendo quase 20%, 18% em 2025, e o nosso plano é crescer e ser uma empresa de mais de 10 bilhões até o final da década, sem contar a Eve. Estamos investindo fortemente na Eve para desenvolver essas novas aeronaves. Com isso, vamos subir ainda mais. Esse é o nosso plano, considerando o potencial de novos produtos também. Eu gostaria só de adicionar ao comentário que nós temos essa visão de crescimento sustentável. Se os novos KCs, na verdade, a gente continua fazendo a colheita do Super Tucano também, e eu diria até que estamos pensando em fazer melhorias na plataforma E1 para ampliar a vida útil dessa aeronave. Temos feito isso e também fazendo algumas melhorias na plataforma de aviação comercial. É uma combinação de diferentes iniciativas, mas mesmo com o portfólio atual, estamos nos saindo muito bem. Antônio, quando pensamos, então,
na perspectiva para 2025, talvez você não possa responder isso, mas vou fazer a pergunta de toda maneira. Qual é a dose de conservadorismo nessas projeções? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu gosto realmente vamos dizer assim, da perspectiva mais otimista, mas vamos esperar um pouquinho, porque ainda há muita volatilidade, muitos impactos, o ambiente ainda muito volátil, e a gente já se conhece há muito tempo e a gente sempre tenta cumprir o guidance, esse é o nosso compromisso. Para que a gente possa também, a gente quer surpreendê-los positivamente. Antônio, permita-me complementar, eu não diria conservador, mas sim realista. No último ano, desde 2021, nós estamos entregando as nossas promessas ao mercado. A gente eliminou aquele efeito bastão de hóquei, né, da nossa vida, ou seja, né, que os primeiros anos são difíceis, mas o futuro vai ser brilhante. A gente tem sempre cumprido a promessa e queremos demonstrar ao mercado novamente que vamos cumprir a promessa, e essa promessa tem sido muito ambiciosa. Crescimento de 2 dígitos, de 6,4 bilhões ano passado a 7,5 bilhões, a 7,7 bilhões este ano. O nosso objetivo é atingir 10 bilhões antes do final da década. E, então, é uma situação onde todos lucram, para nós e também para os nossos investidores, há muita perspectiva de crescimento. Então, eu acho que nós somos realistas, não conservadores. No KC 390, considerando as mudanças lá nos Estados Unidos, vocês viram um aumento na demanda desse avião lá da OTAN? Olha, o KC é um produto muito bom, desenvolvido no momento ideal. Essa plataforma, né, de até 26 toneladas, eu acredito que nesse campo temos o melhor produto do mercado. E a gente viu isso, 60% dos pedidos agora vêm de clientes globais e estamos trabalhando em novas campanhas também na Europa, na Ásia e na América do Sul. Evidentemente, a América do Norte é aquela peça central, é o maior orçamento de defesa do mundo e acreditamos que o KC vai nos ajudar a aumentar substancialmente a produtividade desse tipo de aeronave. Com volume potencial, esse vai ser um produto feito nos Estados Unidos. Por isso, isso constitui uma grande oportunidade para nós, em linha com as expectativas sobre a linha do novo governo. Muito obrigado, agradeço, tenham um ótimo dia. Muito obrigado, Ron. A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Muito obrigado por me deixarem fazer essa pergunta. A gente está falando de uma dívida não só de 111 milhões de dólares, mas quando a gente analisa os demonstrativos brasileiros em BR Gap, havia perdas líquidas e agora estamos falando... Minha pergunta, na verdade, é sobre o período de colheita. Quando a Embraer espera voltar a distribuir dividendos, existe algum plano de estabelecer uma política de dividendos também? Muito obrigado pela pergunta, Vitor. Na verdade, essas perdas já foram todas contabilizadas no terceiro TRI. Podemos começar a pagar no quarto trimestre, isso tem que ser aprovado também pela reunião do Conselho e dos acionistas, que vai ocorrer no final de abril.
E temos uma política de dividendos que estabelece, né, que a gente passa 25% do lucro líquido do ano e depois a gente mantém as reservas de capital e investimento. Isso está nos nossos estatutos e haverá um grande movimento nesse trimestre. A única coisa que não sabemos, né? A última vez que pagamos dividendos foi em 2018, acho que a gente já esqueceu, a gente tem que se familiarizar novamente com o pagamento de dividendos para retomar essa atividade. Mas isso já existe no nosso estatuto e pagamos, então, de acordo com a lei das SAs. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Vitor. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas para analistas e pessoal do mercado financeiro. Agora vamos iniciar a sessão dedicada à imprensa. Em primeiro lugar, nós vamos responder as perguntas em inglês e depois em português. Também responderemos as perguntas feitas através da plataforma. Um breve anúncio agora para os falantes em português. Essa conferência está sendo realizada originalmente em inglês. Para ouvir a tradução em português, pressione o botão Interpretação da plataforma e selecione o idioma português. Pedimos para os participantes que queiram fazer perguntas a apertarem o botão levantar a mão. Ao fazer a sua pergunta, certifique-se que seu microfone está ligado. Se necessitar de assistência, aperte o botão correspondente na plataforma. Nós pedimos que cada participante faça apenas uma pergunta. 1 minuto, por favor, enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Charles Alcock, da AIN Media Group. Quais regiões do mundo verão o maior crescimento de demanda para jatos executivos? Vocês temem a introdução de tarifas, o que poderia prejudicar o acesso ao mercado americano? Charles, muito obrigada pela pergunta. A primeira parte, os Estados Unidos representam mais de 60% de nosso mercado para os jatos executivos. Então, é natural que esse mercado continue a crescer. Mas também vendemos jatos executivos em outros mercados. A América do Sul foi excelente em vendas ano passado, a Europa, e mesmo regiões como, por exemplo, o Oriente Médio e a Ásia foram muito bem, mas acreditamos que o mercado principal continuará sendo, por muitos anos, os Estados Unidos. Quanto à segunda parte, acho que eu não entendi muito bem. Poderia repetir a pergunta? Claro. Só um minuto, por favor. Vocês se preocupam com acesso ao mercado americano se tarifas forem introduzidas? Não podemos prever movimentos ou decisões a serem feitas pelo governo americano, mas neste momento não acreditamos que haverá problemas. A Embraer tem um fluxo comercial muito bem equilibrado com os Estados Unidos. Temos uma fábrica nos Estados Unidos, mais de 500 funcionários lá. Já atuamos naquele mercado há 45 anos e as nossas aeronaves têm grande conteúdo americano nos equipamentos. O E-175E1 é a única opção para a aviação regional nos Estados Unidos também. Devido a essa colaboração de longo prazo com os Estados Unidos, acreditamos que todos lucram, todos ganham e não prevemos mudanças nessa situação. Se houver mudanças, veremos o que fazer, mas por enquanto não estamos prevendo nenhuma dificuldade na
Introdução de nossos produtos nos Estados Unidos tem uma base sólida e o KC390 é um produto que também pode ser montado naquele país. Muito obrigada. A segunda pergunta é também de Charles Elcock. Ele pergunta: quanto a Embraer investiu na Eve? A Eve precisa também de mais financiamento para concluir o desenvolvimento da aeronave eVTOL? Muito obrigada pela pergunta. Nós já investimos 300 milhões, se não estou equivocado, na Eve, e temos, então, capital e linhas de crédito também para obter até a certificação. Mas se houver possibilidade de novos investimentos, por exemplo, um novo investimento que queira participar dessa empreitada, isso pode ocorrer também. Não estamos de olhos vendados para isso. Eu não vejo nenhum risco ao projeto hoje. Na verdade, o interesse só cresce. É isso que nós vemos para a Eve agora. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Andreas Schultz, que é um jornalista do setor de aviação. Por que os 175E2 não estão chegando ao nível de cruzeiro nos mercados? A questão do Z175E2 ainda está muito proximamente associada com as discussões da cláusula de escopo e os sindicatos de pilotos. Não existe nenhum outro mercado internacional para fazer a colocação da aeronave para o segmento menor, com 76 assentos? Muito obrigado pela pergunta, Andreas. A resposta da primeira pergunta é a sua segunda pergunta, com relação ao 175. Nós estamos postergando isso porque não estamos vendo nenhum sinal de mudança na cláusula de escopo para 175E2. Apesar de ser muito mais eficiente na primeira geração, o peso não está em conformidade com a cláusula de escopo. Foi por isso que decidimos postergar por mais 4 anos. Por outro lado, estamos investindo para melhorar o E175, com novos assentos, novas cabines de bagagem, nova conectividade, e estamos ocupando esse mercado de aviação regional com E175 e E1s, não só nos Estados Unidos. Poderemos ter a oportunidade de vender o E175E2 em outros mercados, mas o principal mercado alvo para essa aeronave é os Estados Unidos. Então, não faria sentido para nós desenvolver um produto para um mercado de volumes menores e deixar um mercado com um volume maior para trás. Como o Antônio disse, vendemos E1s num volume muito maior em outros mercados também. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Richard Sherman, que também é jornalista do setor de aviação. Poderiam especificar quais são as prioridades no gasto com pesquisa e desenvolvimento? Quais tecnologias de aeronave vocês estão estudando no momento? Obrigado pela pergunta, Richard. Para otimizar os nossos investimentos em novas tecnologias, definimos 7 verticais de inovação. Entre elas, posso mencionar, por exemplo, o voo autônomo. Também sistemas alternativos de propulsão, competitividades de estrutura, a experiência do passageiro. Existem várias outras. O setor 4.0, segurança cibernética, inteligência artificial. Então, nessas 7 verticais, estamos concentrando os nossos investimentos para estarmos preparados para desenvolver novos produtos. E alguns
já estão sendo utilizados em produtos existentes, como o eVTOL. eVTOL é 100% elétrico. É um ótimo exemplo de um sistema alternativo de propulsão que pode ser utilizado em novos produtos também. Então, é aí que estamos investindo os nossos recursos com relação a novas tecnologias. Muito obrigado. A segunda pergunta também é do Sr. Sherman. A pergunta é: a Airbus diz que vai postergar o lançamento da sua aeronave de hidrogênio em 5 a 10 anos devido aos atrasos no ecossistema de hidrogênio. Qual é a sua opinião com relação a isso? Na mesma linha com esses investimentos em novas tecnologias, a Embraer está trabalhando em dois novos conceitos de aeronave, que são a família Energia. Uma é híbrida, elétrica, pequena, até 96, e a outra é híbrida de hidrogênio. Essas tecnologias vão estar maduras daqui a 10 a 15 anos, em nossa opinião. Então, com o hidrogênio, a questão é mais complexa ainda, porque não é só a aeronave, mas tem a questão da infraestrutura aeroportuária. Estamos trabalhando para adquirir conhecimento tecnológico, mas isso não deve entrar em serviço no curto prazo. Estamos falando aí de 10 a 15 anos ou mais. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Carl Schwartz. Quanto será mais preciso em termos de recursos financeiros para a IVE conseguir garantir a sua certificação nos Estados Unidos? Muito obrigado pela pergunta. Estamos falando aí de mais ou menos 400 milhões para a certificação, incluindo também a industrialização. Muito obrigada. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Concluímos a sessão de perguntas e respostas em inglês para os jornalistas. Essa sessão será realizada originalmente em português. Para mudar para inglês, por favor, pressione o botão Interpretação na plataforma e selecione em inglês. Agora, nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas em português. Pedimos aos jornalistas interessados em fazer perguntas que pressionem a qualquer momento o botão levantar a mão e, quando tiverem seu nome anunciado, ativem seu microfone e façam sua pergunta. Responderemos também perguntas escritas enviadas através do chat da plataforma. Se houver necessidade de assistência, por favor, solicite via botão Q&A, QIA, na plataforma. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por vez. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Nelson Durin, com Defesa Net. Qual a meta de percentual de vendas para a defesa e segurança no total da Embraer? A meta histórica era 20%. Oi, Nelson. Bom dia, obrigado pela pergunta. Na verdade, a meta histórica no passado, se a gente pegar vários anos, a defesa representou da ordem de 15% da Embraer, né? E a Embraer, mas agora a nossa projeção para os próximos anos é crescer bastante. E a defesa também
vai acompanhar esse crescimento, né? Então, a gente está vendo as várias vendas de KC, as várias vendas de Super Tucano e outros produtos que a gente faz na defesa também. Nós não temos uma meta de percentual da participação de cada um, mas eu acho que a tendência é ficar nessa faixa aí de 15%, que foi a participação histórica da defesa. Ela vai crescer juntamente com as demais áreas da companhia. Obrigada. A próxima pergunta também é de Nelson Durin, e ele diz: quais as perspectivas para a empresa ATEC subsidiária da Divisão de Defesa? Atualmente, fabricando radares e contratista naval do submarino nuclear e fragata Tamandaré. Ô, Nelson, você está bem informado na defesa, muito bom, hein? Boa pergunta. Bom, Nelson, assim, esse foco nosso em eficiência, em disciplina financeira, em inovação, ele é válido para as nossas subsidiárias também, como a TEC, que é 100% Embraer. A TEC vem demonstrando uma melhora importante na sua performance, tanto em crescimento quanto em receita. O ano passado, a TEC entregou um EBIT da ordem de 18%, né? Um performance muito bom, e vem crescendo. Temos muitas expectativas aí de novos negócios, inclusive o Vector, que é um novo produto da TEC para apoiar a operação dos eVTOLs. Obrigada. A próxima pergunta é de Pablo Dias. Há algum avanço na LOI E195-E2 da Aerolíneas Argentinas? Você prevê que isso se tornará uma ordem firme após a mudança de governo? Muito obrigado pela pergunta. A gente, antes da mudança do governo, a gente estava bem avançado em negociações para substituir os antigos E1 por novos E2 na Aerolíneas Argentinas. Com a mudança de governo, né, esse processo foi suspenso e nós estamos aguardando por novos desdobramentos, né? Nós achamos que o E2 é a melhor solução para substituir os E1s, como em diferentes outros mercados, para a Argentina também. Então, assim, nós estamos em compasso de espera nesse momento. Obrigada. Aguarde enquanto coletamos a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Carlos Martins com a Aeroin. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos resultados da Embraer. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao 1752. Vocês me ouvem? Sim, pode falar, Carlos. Te ouvimos bem. Beleza, ótimo. Vocês soltaram um fato relevante sobre a questão do congelamento da aeronave, do projeto do E2, e eu queria saber a respeito da certificação da aeronave, se, considerando que daqui a 4 anos o projeto seja retomado, se a Embraer já tem alguma data, alguma previsão para a questão de certificação dela, e aproveitando essa questão dos Estados Unidos citada antes, se vocês têm perspectiva da venda do 190 e do 195 E2 também nesse mercado. Bom, Carlos, sobre o E175-E2, esse avião já voou até, né? Já teve um teste de voo com ele. Então, assim, a gente só está postergando a conclusão do desenvolvimento porque o mercado americano ainda está fechado para esse produto, né? A Scope Clause, o E175-E2 não atende a Scope Clause. Só por isso. E uma vez que a gente perceber que a Scope Clause vai mudar ou flexibilizar, aí nós vamos discutir internamente a retomada desse projeto, e eu acho que a certificação pode ocorrer num tempo relativamente curto, aí, de alguns poucos anos, porque o avião já está praticamente pronto, né? Então tem que finalizar alguns desenvolvimentos, alguns são importantes, na verdade, mas a gente não tem este prazo exato para te dizer quanto tempo depois de retomado o avião ele vai estar certificado. Tem uma outra parte aí que eu acho que o nosso pessoal pode ajudar também aqui, da pergunta. Qual que é?
Eu cheguei a perguntar sobre a perspectiva de alguma venda do 190 E2, do 195 E2, que já estão certificados, né? De venda deles, Ah, tá algum bom. trabalho nos Estados Unidos específico. A perspectiva é muito boa, Carlos. A gente já está trabalhando aí, não, a gente não pode divulgar ainda, mas a gente está trabalhando com algumas linhas aéreas americanas, né, mostrando para eles o benefício de ter um avião do tamanho do E195, principalmente E2, né, para fechar o gap entre os aviões regionais e os grandes que chamam narrowbodies. E e é um processo de convencimento que a gente está avançando. Então, a gente espera aí nos próximos 2 anos aí ter alguma notícia boa também da América do Norte em termos de E2. Muito obrigada. Concluímos as sessões de perguntas e respostas e a conferência de resultados da Embraer. Muito obrigada pela sua participação. Tenham todos um bom dia.